Fala, meu time! Hoje a gente vai reagir aqui, vamos ter um vídeo diferente, né? Vamos reagir às falas de Rodolfo Landim sobre Gabriel Gol. Então, vamos ver aí o que falou o Rodolfo Landim. E na qual ele diz que, putz, ele é jogador do Flamengo até o final do ano só, depois ele tá indo embora aí, valeu torcida, não sei o quê. Como é que foi ver isso daí rolando? E teve muito torcedor que ficou realmente muito chateado com o Gabriel, porque realmente ele é tão midiático que acabou tomando os holofotes pra ele. Na semana do título do Flamengo se falou mais em Gabriel. Realmente eu entendo a chateação do torcedor do Flamengo, do torcedor rubro-negro, mas... Cara, inclusive nessa data FIFA que não tem quase nada pra se falar, o Gabriel traz aí muito assunto pra gente comentar, né? Rapaz, eu nem vi, eu fui comunicado pela própria imprensa que estava lá no campo, que eu fui para comemorar o título no gramado e tal, e aí eu tô por ali, passa um repórter falando, pô, você viu a declaração do Gabigol? Falar alguma coisa? Eu falei, meu amigo, eu só quero falar sobre futebol, Flamengo campeão, a única coisa que eu quero falar hoje, você me desculpe aqui, eu tô aqui para comemorar meu título, desculpa, não quero falar sobre mais nada, eu quero, pô, isso aqui, chegar e ganhar um campeonato como esse, tão difícil e tal, porra, é dificílimo, porra, cara, não quero falar sobre... Quero falar sobre mais nada hoje, depois se tiver algum problema, vamos ver. Mas assim, cara, não é assim, a gente como é que é a história ali do Gabigol? Vamos lá. O Gabigol é um ídolo do Flamengo. Eu acho que o que ele fez para a história do Flamengo está marcado na história, não vai mudar. A gente é assim, super grato a ele pelo fato dele ter ficado conosco, vamos dizer assim, esse tempo todo. Só lembrando que ele chega no Flamengo emprestado, né? E ali ele fez um esforço também para poder vir, porque naquela época, em 2019, a gente não estava com tanto recurso e ele tinha sido um jogador que tinha sido comprado por um valor muito elevado. E ali na Inter, se a gente fosse ter que pagar pelo aluguel do passe dele, pela amortização do valor do passe dele, porque a gente amortiza economicamente o valor do passe. Que é financeiro? Mas a gente amortiza, vamos lá, voltando, a gente amortiza o valor do passe no número de anos que você tem. Então, sim, por exemplo, economicamente falando assim, se você contrata um jogador por 20 milhões de euros e você faz um contrato de 5 anos com ele, então, assim, ao final do primeiro ano, é como se você tivesse gasto 4, porque é 1/5 desses 20 milhões de anos, então ele passa a valer no teu balanço 16 milhões de euros. Ao final do segundo ano, ele vale 12 milhões de euros. E é assim que... Então, como os clubes pensam assim, se vai emprestar um jogador para você que me custou um certo valor, eu vou cobrar para você ficar com o passe dele, um empréstimo, o valor do empréstimo, no mínimo equivalente ao valor do que você pagou pelo passe, né? E aí o Gabigol, quando ele veio, ele deu um ano de contrato a mais para a Inter, para ele poder vir sem a gente pagar o aluguel do passe dele. Então, que foi uma demonstração de que ele queria jogar no Flamengo. Foi um lance legal, assim, reconhecido por nós. Assim, ao final, tanto que ao final do ano, e aí a gente já tinha melhorado muito as receitas do Flamengo, né, com os prêmios que a gente ganhou e tudo isso, e a gente sabia que a gente estava entrando dentro de um outro ciclo, que teria sido um ciclo ainda melhor do que foi, se a gente não tivesse tido o problema da Covid, que foi um tremendo de um problema, né, que afetou receita de bilheteria, receita de patrocínio, afetou tudo, né? Mas assim, a gente foi lá e contratou ele pelo valor que estava lá estabelecido lá no contrato e não discutiu, nem discutiu absolutamente nada, contratou ele. Então, assim, o Gabriel a gente contratou ele por 5 anos, mais 5 anos, então já tinha mais 5 anos, e vamos ver. Até, eu diria assim, teve um desempenho em 2020, a gente teve as lesões, eu lembro de uma lesão que ele teve e tal, a gente começou a botar o Pedro, que acabou sendo um jogador fundamental
também na conquista daquele campeonato brasileiro. O Gabriel volta no final da disputa e volta muito bem também, e a gente acaba campeão brasileiro, né? E no ano de 21 foi um ano muito complicado, porque a gente teve a paralisação da Covid afetando todo o calendário no final do ano. Não sei se às vezes as pessoas esquecem, mas a gente teve que disputar 17 jogos em 50 dias, porque ficaram botando jogo de 3 em 3 dias. Não é 2 jogos por semana, que é 3 dias, 4 dias, 3 dias, 4 dias. Não, é 3 em 3 dias. O Flamengo teve que fazer uma sequência de jogos de 3 em 3 dias. Chegamos moído na final da Libertadores, com um técnico que foi muito bem no Flamengo, na minha maneira de ver, que fazia o Flamengo jogar muito bem, que foi o Renato. Tá. Lá embaixo também falou, tem uma proposta com ele e eu considero que é isso, e agora a escolha é dele. Então, vamos lá, é verdade, a gente acabou fugindo um pouco do assunto aqui. A gente teve esse desempenho dele bom, até 2022. E, cara, assim, falando sinceramente, eu acho que você, como rubro-negro, vai concordar que em 2023 o desempenho do Gabriel foi bem inferior ao que ele vinha desempenhando até 2022, quer dizer, nos 4 primeiros anos dele. O Gabigol tem que ter um combinado que ele joga as final de Libertadores. Mas ele jogava mais do que final de Libertadores. Verdade, cara, assim, é verdade. Em 2019 ele fez 43 gols pelo Flamengo. Mas é que tem, mas é que na final de Libertadores o maluco tira da cartola. Não, assim, ele não virou ídolo do Flamengo porque ele jogou só a final da Libertadores. Verdade, ele se tornou ídolo porque ele é um grande jogador, estava tendo um excelente desempenho. Mas a verdade é que o desempenho dele, eu não vou entrar aqui no mérito das questões, mas aqui a gente está aqui para analisar resultado, e eu, na posição que eu estou como administrador, cara, eu tenho que tomar as decisões que nem sempre são as decisões apaixonadas, tá certo? Levadas bem, né? Pela emoção, são levadas pela racionalidade, né? E por aquilo que precisa ser feito. Então, assim, teve uma queda de desempenho no ano de 2023 e eu entendo também que teve uma queda de desempenho no ano de 2024. E não é dizer que a gente não... o Gabigol fez uma proposta de contrato aí de mais 4 anos para o Flamengo, com um crescimento muito grande do que seria a remuneração dele anual para ele, né? Muito significativa. Eu diria para você, é quase o dobro do salário que ele ganha. Entendi. Porque aí, no caso, envolve também o lado do passe dele, porque ele passa a ter o passe livre ao final do período. O ponto a prova que a gente acredita na capacidade de recuperação do Gabigol é que nós fizemos uma proposta para ele no valor que ele pediu, mas por 1 ano. Eu quero... E aí o que eu digo é o seguinte, desculpe, mas não é o Flamengo que não acredita, porque eu não sei se é o Flamengo ou se é ele mesmo que não acredita nele, porque se ele quer ficar no Flamengo e ele acredita na capacidade dele, no futebol dele, por que ele não aceita esse 1 ano e depois ele continua... Se eu estou dando esse ano para ele depois de 2 anos em que ele não teve um desempenho tão bom, por que eu não daria, se ele tiver um ano excepcional, um ano muito bom no ano que vem, mais 1 ano ou mais 3 anos como ele gostaria? Então eu acho que que para um administrador é um risco muito grande você tomar uma decisão de renovar com um jogador por 4 anos, quando ele teve 2 anos em que o desempenho dele não foi compatível com aquilo que ele recebia. É só isso. O Flamengo acredita nele, a prova, e acredita em que a gente tenha um Gabigol como ele foi dos 4 anos nesse primeiro ano. Ele tem um bom ponto. E nessas horas, muita gente coloca muito coração. E o Landim não pode colocar o coração nesse momento, né? Ele tem que ser a razão.
porque caso renove com o Gabriel, e eu não tô dizendo aqui que eu não renovaria, mas caso ele renove com o Gabriel, dá os 4 anos de contrato que o Gabriel queria, com o salário que ele queria, e o Gabriel realmente mantém o nível de performance que ele teve nos 2 últimos anos, a própria torcida vai reclamar com ele, vai cair no dele. Então, ele aqui escolhe renovar, mas por um curto período, né? Por um período de 1 ano só. O atleta tem todo o direito de não querer, e aí o Landim depois arca com as consequências da escolha dele ou não. O Landim e o Gabriel, tá? Arcam com as consequências das suas escolhas. Tanto ele de não oferecer tempo maior para um ídolo do clube, e tanto o Gabriel de não entender que ele hoje está em baixa, mesmo fazendo aqueles 2 gols na final. O fato é, ele é um personagem muito legal de se acompanhar. Para o flamenguista é óbvio, porque o cara tem 16 gols em finais aí, então ele deu várias alegrias. E para quem, assim como eu, não tem nenhum tipo de vínculo com o Flamengo, mas gosta de acompanhar o futebol, o Gabriel simplesmente no ano estava em baixa, foi suspenso por causa do doping numa situação totalmente atípica, né, muito fora do comum. Briga com o Tite, volta com o Felipe Luiz e marca 2 gols no primeiro jogo da final, é campeão pelo Flamengo, sai metendo pau em diretoria e em ex-técnico e termina sendo afastado pelo clube por questões extracampo. Não dá pra dizer que não é um baita de um personagem, mas deixa aqui nos comentários o que é que você acha das falas do Landim. Você acha que ele tá correto? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, que é sempre muito importante. Tamo junto, tá? Não se esquece, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nada. Tá saindo o vídeo aqui direto. E vamos bater aí a primeira meta, que é chegar aos 100 inscritos. Tranquilo? Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau!